voltamos com Diabetes, o nosso normal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que eu acredito que vocês já ouviram falar, mas às vezes a gente não entende exatamente o que é, né? O que são os fenômenos em diabetes. E quem vai conversar hoje comigo para esclarecer melhor sobre esses fenômenos é a doutora Andréia Buzá, que é endocrinologista lá de Curitiba. Oi, doutora, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, muito legal esse canal e fico honrada de falar um pouquinho sobre isso. Muito obrigada, doutora, por aceitar o nosso convite para fazer parte, para ajudar a esclarecer mais um pouquinho das dúvidas aqui que aparecem, que as pessoas perguntam, né? E hoje vamos de fenômenos, então. E eu queria que você me contasse o que são esses fenômenos em diabetes. Sei que um deles é o tal da lua de mel, né? O que é a lua de mel para o diabetes? Então, a lua de mel, ela é muito mais comum, é muito raro no diabetes tipo 2, ela é muito mais comum no tipo 1. Por que isso acontece? É logo após o diagnóstico do diabetes, acontece que existem alguns resquícios de insulina ainda produzidas pelo pâncreas. Então, o que ocorre? Dá a falsa impressão de que o diabetes teve uma melhora, ou que ele está evoluindo para cura, quando na verdade não é. Só é aquele último gás de insulina que o pâncreas ainda não exauriu e está produzindo. Então, nesse período, o que acontece? Precisa de menos insulina, ou na frequência ou na quantidade. Alguns até nem precisam de insulina, conseguem com uma alimentação e tudo fazer um controle. E depois de um certo período de tempo, começa a precisar de mais insulina e maior quantidade também. O que pode acontecer também nesse período? Como se usa insulina aplicada, injetável, muitas vezes, como o pâncreas ainda produz, pode acontecer de a glicemia baixar demais nesse período e dar a chamada hipoglicemia. O que é hipoglicemia? Só para explicar. É quando a glicemia está abaixo de 70. Tá? A gente considera hipoglicemia. Então, a junção das duas, a injetável, junto com a que o pâncreas ainda está secretando, acaba diminuindo demais a glicemia e pode levar a alguns picos de baixa de glicose, tá? Esse período, quanto tempo vai durar? Tem um teste para saber se vai ter, se não vai ter lua de mel, acontece com todo mundo? Não acontece com todo mundo. Acontece mais quando o diabetes é mais tardio, tá? Porque é sinal que o diabetes ele vai vindo mais devagar, quanto mais precoce, mais rápido e mais grave ele acaba sendo. Então, geralmente é mais tardio e pode durar semanas a meses, né? Tem como saber? Não tem. Tá? E nem todo mundo vai ter. Tem pessoas que começam com insulina e já vão para a insulina e permanecem com ela sempre. E tem outros que começam com uma quantidade menor e vai evoluindo para quantidade maior e também para mais vezes ao longo do dia. Então seria esse o fenômeno, tá bom? Então não é como a lua de mel que a gente fala assim, que é uma coisa legal, gostosa, não é tão legal assim. Gera, inclusive, acho que dá muito trabalho para vocês médicos, né? Sim, porque dá a falsa impressão de que as coisas estão melhorando, mas a gente sabe que é apenas um período. E que depois vai voltar a evoluir porque o pâncreas está exaurido. Então, não é uma melhora, é uma falsa melhora. Então, tem que tomar muito cuidado nessa fase. E por isso que é tão importante ser bem acompanhado, tanto por médicos, nutricionistas, em casa, sempre ficar bem atento. E nessa fase também é mais importante a questão dos controles glicêmicos, então a monitorização mesmo, fazer mais ponta de dedo, quem tiver condição de usar um sensor, alguma coisa que ajude nisso, pode ajudar? Exato. Com certeza ajuda muito, porque daí a gente consegue ver quando que ela ainda está boa, que a gente pode usar menos insulina ou menos medicação, no caso do diabetes tipo 2, e quando ela começa realmente a piorar e é hora de a gente ajustar as doses. Interessante. E o fenômeno do alvorecer? O que é esse fenômeno do alvorecer? Então, é bem isso, é o alvorecer mesmo. É quando as glicemias amanhecem muito elevadas, tá? Mas por que isso acontece?
Acontece porque à noite a gente libera, o organismo produz vários hormônios que são contrarreguladores. O que que isso quer dizer? Que se eles estiverem numa quantidade maior, a insulina vai ter mais dificuldade de atuar. E quais são eles, né? Quais são esses hormônios? Então, um exemplo é o GH, que é o famoso hormônio de crescimento, por isso que tem aquela teoria de que quando você dorme, você cresce, porque a gente tem uma liberação maior do hormônio de crescimento. Tem o glucagon, que é o principal hormônio, que é quando um sobe, a insulina desce, né? Então ele aumenta, a insulina diminui. Existe também o cortisol, né? Que a gente produz, e também os adrenérgicos. Então, toda essa somatória desses hormônios acabam por atrapalhar a ação da insulina. Ela acaba ele contrarregula. Então, acaba levando a uma hiperglicemia, o aumento da glicemia pela manhã. Como que a gente vai saber que isso está ocorrendo? Então, por exemplo, assim, vai deitar com uma glicemia de 110. De madrugada, ela vai continuar a mesma coisa, o mesmo valor. E pela manhã, ela vai elevar ali por 140, 150 ou às vezes até mais. E você vai me perguntar, e como que resolve isso então, né? Exatamente o que eu ia te perguntar agora, tirou as palavras da minha boca. Exatamente. Então, a gente resolve ajustando os horários de insulina e as doses de insulina. Então, para quem usa a Lantus, vai ajustar a dose de Lantus, né? Lantus, Basaglar, a Glargina. E para quem usa a NPH, tem que aplicar no horário certo, então, ou seja, depois das 10 horas, de preferência, né? 10h30, 11 horas. Então, tem que ter esse horário certinho e aumentar a dose. Com isso, você evita que se tenha um aumento da glicemia pela manhã e consegue fazer um adequado ajuste. E esse fenômeno do alvorecer não vai mais atrapalhar a vida do diabético. Legal. Mas e isso acontece com todo mundo? Não acontece com todo mundo, mas pode ocorrer tanto no diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2. Aí depende do quanto que a pessoa tem, se ela tem ainda secreção de insulina ou não, né? Então isso vai ficar mais acentuado ou menos acentuado, tá? Mas os hormônios, esses hormônios que são liberados pelo corpo, acontecem com todos nós, sendo diabético ou não. A diferença é que o diabético, como ele aplica a insulina, acaba afetando mais e às vezes precisa de uma quantidade maior. E quem não é diabético, o pâncreas mesmo regula isso. Existe algum outro fenômeno? Existe sim. Existe o chamado efeito Somogy, tá? Só que diferente do fenômeno do alvorecer, ele não é por conta somente desses hormônios contrarreguladores. O que acontece nesse efeito Somogy? É quando se aplica a insulina ou muito cedo, que ela vai fazer um pico precoce, ou uma quantidade inadequada de insulina, e vai acabar havendo um rebote por causa desses hormônios contrarreguladores que eu expliquei e uma glicemia aumentada pela manhã. Então, existe uma baixa de glicemia durante a madrugada e, como rebote, uma glicemia aumentada pela manhã. E como que a gente vai saber a diferença? Digamos, vamos usar o mesmo exemplo do 110 de glicemia antes de dormir. 110 de glicemia antes de dormir e vai ter 150 pela manhã. Eu vou saber ali pelas 3 horas da manhã, que é quando ela baixa demais, né? Ela vai estar então entre 40, 50, mais ou menos por aí. Então, a diferença para saber se é um efeito, se o fenômeno é do alvorecer ou efeito Somogy, a gente mede a glicemia às 3 horas da manhã. Vai medir quantas vezes? Mais de uma vez, porque às vezes pode coincidir de ter se alimentado menos, de ter feito uma aplicação um pouco errática da insulina e ser uma exceção. Então, faz umas 2, 3 vezes para ver se é isso mesmo, mede às 3 da manhã. Se ela estiver baixa, se for hipoglicemia, aí é efeito Somogy. Se não for, ela estiver bem semelhante à que você foi deitar, aí é o fenômeno do alvorecer. Como que vai tratar? Da mesma maneira, é o contrário da outra. A gente tem que diminuir a dose da NPH, porque essa NPH está sendo excessiva, corrigir o horário, sempre depois das 10, para que não faça esse pico precoce,
diminuir a quantidade de NPH, e aí sim a gente não vai ter esse efeito rebote. E a insulina vai ficar da forma adequada. Legal. Quem usa basal mais longa também, nesse caso, é diminuir também. Ou outra coisa, no caso até da insulina de mais longa ação, poderia adicionar um lanche na ceia. Isso também pode acontecer com a NPH, tá? Para não mexer, e como ela é de longa ação e vai durar o dia inteiro, e você tem que deixar todas as glicemias mais ajustadas para que não haja prejuízo nas outras glicemias, muitas vezes adicionar o lanche para quem não faz uma ceia, ou então aumentar um pouco, de repente colocar uma fruta a mais, um iogurte diet a mais, alguma coisa assim, uma fatia de queijo branco. Isso também pode não deixar com que ela baixe demais pela manhã. E também não ocorre mais daí o efeito somose. Acho que seria até mais adequado do que mexer na dose de uma de longa ação. Isso que é tão importante, né? Eu acho que é bacana a gente reforçar aqui o acompanhamento com o especialista, né? Porque isso de entender o que é um efeito, o que é um fenômeno, o que é o outro e como vai agir, isso está na mão do especialista, né? Cabe a nós, diabéticos, fazer as medições, né? Ouvir o que o médico fala, tem que acordar em alguns momentos às 3 da manhã para fazer as medidas de glicemia. Sim, é importante até para direcionar para que vocês possam nos conduzir melhor, né? Exatamente. É um diferencial, né? Sim. Então, e pode ajudar muito na terapêutica do paciente, até para autoconhecimento, né? Para saber o que acontece com o organismo dele. Eu vejo muito, doutora, algumas pessoas reclamando, né? Mas tem que fazer muita furadinha de dedo, é ruim e dói. Gente, não dói tanto assim. O benefício que a gente tem é muito maior. Claro que quem tem condição de usar um sensor, né, que acaba medindo, fazendo aquelas medições em tempo integral, é legal, é bacana, sim, mas quem não tem condição, ponta de dedo, né, em alguns momentos isso estar mais frequente para que você possa levar isso no médico, né, doutora? Não adianta fazer e não levar esses dados na consulta. Ou passar por WhatsApp, pelo menos, né, para a gente saber o que está acontecendo e poder auxiliar. Com certeza, eu acho que e tem essas ferramentas hoje que facilitam tanto, né? Eu acho importante as pessoas terem essa responsabilidade, reclamar, minha glicemia sobe, minha glicemia cai, mas não fazer nada com isso. Acho que entender que sim, esses fenômenos existem, mas que eles são tratáveis, né? Verdade. Precisam de um pouco mais de atenção, cuidado, mas eles são tratáveis. Isso mesmo. Muito legal. E eu queria que você me falasse um pouquinho mais, eu queria saber se esses fenômenos, que alguns desses fenômenos, eles podem levar aquilo que eu sei que acaba sendo uma emergência, uma urgência médica, que é a cetoacidose, ou não chega a tanto? Cetoacidose, na verdade, ela ocorre independente desses fenômenos, tá? Primeiramente, a glicemia tem que estar acima de 250, tá? Geralmente tá em HI, né, que é a high, que tá super elevada, às vezes nem consegue aferir a glicemia. E ela é uma situação de urgência e emergência. Geralmente, o diagnóstico do diabetes tipo 1, principalmente em crianças, é por conta da cetoacidose, tá? No tipo 2 já não é muito comum, mas no tipo 1 sim. Como que a gente vai saber o que é uma cetoacidose e o que está acontecendo? Bom, primeiramente, como eu falei, a glicemia acima de 250 e tem vários sintomas que acontecem. Uma sede excessiva, toma litros de água, mesmo assim sente-se desidratado com a boca seca, náuseas, muitas vezes até vômitos, pode em alguns casos ter febre, mas nem sempre. Dor abdominal, que muitas vezes é confundida até na própria emergência, como se fosse um quadro intestinal ou gástrico, que na verdade não é uma cetoacidose. Outra coisa característica é aquele hálito de fruta já passada, fruta podre, pode acontecer também. Então, quando tudo isso acontece, tudo somado junto,
tem que ficar muito alerta e tem que ir para o hospital, porque é um tratamento de urgência e emergência, tá? Pode ter confusão mental associada, 10% dos casos levam a coma, então 10% é muita coisa. Se a gente pensar no âmbito do diabetes, quantas pessoas têm diabetes, 10% é muita coisa, então tem que tomar um cuidado especial, sim. E por que isso acontece? Quais são as causas? Como que vai chegar na cetoacidose? O que aconteceu? A primeira causa é a falta do uso da insulina ou das medicações, tá? Essa é a primeira causa. Então, não usou insulina, ficou alguns dias sem, ou a insulina estragou, geladeira, não estava bem armazenado, enfim, tem N situações. Isso vai causar, porque ela não vai estar funcionante, não vai estar no organismo e vai elevar as glicemias, vai elevar a cetoacidose. Outras causas que são muito comuns, principalmente em pessoas de mais idade, as infecções, né? Isso pode ocorrer quando criança, quando adulto ou idoso, mas idoso é um pouquinho mais frequente. São infecções respiratórias, né? São infecções renais, urinárias, então tudo isso leva. Por quê? Porque começa a liberar aqueles hormônios que eu falei, cortisol e toda aquela cascata inflamatória, e com isso a insulina que está sendo disponibilizada acaba não sendo efetiva. Precisa de uma quantidade maior. Uso de corticoide também. Pessoas que, por exemplo, têm crise de asma, né? A gente sabe que tem alguns diabéticos que têm crise de asma, precisam do uso de corticoide, artrite reumatoide. Então, acaba tomando corticoide e isso precisa de mais insulina nessa fase. Então, precisa ajustar, senão vai elevar a glicemia e pode sim levar a uma cetoacidose. Outras situações, uso de cocaína, algum jovem que use cocaína pode também. Antipsicóticos, se não tiver ajustado, também pode levar. E desidratação grave, porque acaba desequilibrando todo o corpo, o organismo, e elevando os hormônios contrarreguladores também pode desencadear. Então, essas são situações mais raras, mas que podem acontecer também. O mais comum é a falta da medicação adequada e as infecções, tá? São esses os principais. E é um quadro, vamos repetir, porque eu acho que é importante, de emergência médica. Emergência. Isso. Não é toda a glicemia de 250 que vai levar a uma cetoacidose, mas ela merece mais atenção, é isso? Exatamente. Quando ela está associada a todos esses sintomas ou alguns desses sintomas, aí ela deve ser olhada com mais cuidado. É claro que só esses sintomas e só a glicemia não é propriamente o diagnóstico, né? Vai fazer gasometria no hospital, existem outros exames que nós vamos fazer e a causa, inclusive, né? Precisa ver se é um quadro infeccioso que não foi detectado para tratar a causa. Então, é sim uma emergência por conta disso, porque se não tratar a causa, não vai resolver a cetoacidose e pode sim levar à morte. Acho que isso só reforça o que a gente vem trabalhando aqui no canal, doutora, que é a importância do paciente diabético entender sobre si mesmo, né? Saber os seus sinais, o que o corpo está demonstrando, minha glicemia subiu, o que pode estar acontecendo, será que foi a medicação que eu não apliquei direito, será que eu esperei aqueles segundinhos até a minha caneta, né, depois do clique, né? Será que eu segurei ali um pouquinho ou simplesmente tirei logo em seguida a caneta, vazando um pouquinho, porque a insulina são doses pequenas, são gotinhas, e às vezes fala assim, eu não vou pôr só 1, 2 unidades, 5 unidades, é pouco. Não, gente, não é pouco, né? É muito importante cada gotinha de insulina, eu falo que é uma gotinha de vida, né? É isso mesmo. Então tem que ter todo cuidado, ser bem acompanhado, claro que demanda esforço da própria pessoa, né? Mas o diabético, ele é uma pessoa como outra qualquer. Ele pode se alimentar, ele vai ter a vida dele normal, ele pode fazer esportes, hobby que quiser, estudar, nada disso vai atrapalhar. Só que ele vai ter que monitorar mais do que alguém que não tem diabetes. É essa a diferença, mas a vida segue normalmente. Quem tem diabetes vai ter toda a vida que os outros também têm. Isso é importante.
É por isso que a gente está aqui nesse canal que fala que o diabetes é o nosso normal. É isso aí. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Adorei te conhecer, conversar, você esclarecer essas questões. Espero ter você aqui com a gente mais vezes, em outros momentos. É super bem-vinda. Obrigada mesmo, foi ótimo. E espero que a gente se encontre mais vezes. Eu também espero. Foi uma delícia estar aqui junto com vocês. E parabéns pelo canal novamente. Eu sou a doutora Andréia Buzá, endocrinologista. Amo o que faço, adoro cada momento, gosto muito de trabalhar com as pessoas, é algo assim que me dá muito prazer, poder ajudar, poder conversar, poder interagir. Gosto muito dessa parte do diabetes, adoro estar com pessoas de várias idades, isso me proporciona, a minha especialidade proporciona isso. E fora isso, adoro estar com a família, para mim é o melhor presente. Gosto de viajar, adoro perfumes, adoro estar cheirosa e sou muito feliz com o que faço e com todas as pessoas que eu tenho ao meu redor. Muito obrigada por tudo.